Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Eu já disse isso antes. Há tantos que perguntariam, aqueles do outro lado do véu, a quem eu represento, eles estão realmente conscientes daquilo pelo que a humanidade está passando? E a resposta é, mais do que vocês imaginam. E o motivo é este, porque vocês separaram-nos tão completamente, nos fizeram algo que está no lugar alto e vocês estão no lugar baixo. Vocês colocaram uma barreira, um muro, frequentemente, entre a fonte criativa e si mesmos. Vocês podem ver a barreira muito claramente. Quando se olha para os protocolos e as doutrinas dos muitos grupos de espiritualidade, doutrinas e religiões no planeta. Há tanta adoração e reverenciar àquilo que vocês veem como sendo tão sagrados, mas vocês não estão incluídos como sendo nada. Vocês são também. Meus queridos, nós já dissemos isso antes. Vocês são uma parte do Criador. E esta é a verdade. Talvez seja a maior verdade sobre a qual nós já falamos, e já falamos isso por 30 anos. Não há separação. Estamos tão conscientes daquilo pelo que vocês estão passando, porque nós estamos passando isso com vocês. De fato, vocês nunca estão sós. De fato, vocês são profundamente amados. E de fato, há algo entre nós, que é mais do que apenas um relacionamento. Dentro de você, no nível celular, você poderia até mesmo dizer, mais importantes partes de vocês, o DNA e menor ainda, estão em pedaços, partes multidimensionais do Criador, Ele mesmo, feito à sua imagem. Vocês já ouviram isso? A imagem é o amor. Todos vocês são a imagem do amor. Eu gostaria de falar hoje sobre uma de 4 coisas. É uma série e eu chamarei de As 4 Faces do Medo. Agora, imediatamente haverá aqueles que estão ouvindo essa transmissão e dizendo: espere um minuto, eu não sou um membro e isto vai me excluir das outras mensagens. Mas não é verdade. Ouça, eu disse ao meu parceiro há anos que cada canalização que eu fizer deveria ser gratuita e que deveria haver um método para torná-las gratuitas para o mundo, o máximo de canalizações possíveis. Quantas canalizações forem gravadas deveriam ser entregues, e é assim. Há um lugar no website do meu parceiro onde vocês podem ir e ouvir tudo que nós já canalizamos por quarta-feira da cura. E de fato, elas irão para este lugar e eventualmente vocês verão todas elas, conforme eu apresento a número 1 de 4, porque você poderá ouvir todas as 4 se quiser. O tema, as 4 faces do medo. Eu digo faces porque é para isso que vocês olham. Eu não disse atributos, porque isso talvez dê um pouco mais de ênfase, mas na verdade são faces. O que vocês sabem sobre uma face? Tudo é uma metáfora. Meus queridos, eu preciso dizer isso novamente a vocês. Mesmo na canalização, mesmo nas mensagens, mesmo na linguagem que vocês ouvem, há metáforas. Eu direi muitas coisas que parecem estranhas, até que vocês compreendam a metáfora. O que vocês sabem sobre uma face? Em primeiro lugar, você reconhece uma face, pode ver se é uma face amigável ou não, mas cada simples face pode ser mudada. Você pode sorrir, você pode fechar a cara. As 4 faces do medo. Agora, por que eu falaria sobre o medo? Quando nós temos as modalidades de cura que apresentamos aqui. Quando todo o tema do dia é a cura. Então, por que eu falaria sobre medo? Parece ser o oposto à cura. E então, eu direi a vocês novamente. Por todos esses anos, nós temos ditos estas coisas e agora elas chegam a um ponto, a um foco. E aqui está a afirmação. Vocês deveriam ouvi-la novamente. O oposto da cura é o medo. Se você estiver cheio de medo, meus queridos, nada que for apresentado em qualquer desses programas verdadeiramente poderá superar aquilo. Aquela é a face que você escolheu para si mesmo. Aquela face em particular, meus queridos, é uma face que interromperá quase tudo que nós podemos dar a vocês.
Nós não podemos passar o medo. Vocês não podem ir além do medo. Ele impede tudo isso. Para tudo. Cryon, você está realmente dizendo que há uma barreira? Que mesmo com a boa saúde e boa nutrição e todas essas coisas? Sim, é isso que estou dizendo a vocês. Porque a verdadeira cura é feita com uma consciência e não objetos. E não simplesmente remédios. Tem a ver com a sua consciência, concordando com aquilo que você está fazendo, para poder enviar a seu corpo mensagens de esperança, alegria, compaixão e cura. E se você estiver com medo, tudo isso simplesmente para naquele muro chamado medo. 4 faces. Eu quero falar sobre a primeira. É aquela que é tridimensional, é aquela da dualidade, é a mais básica de todas. E haverá aqueles de vocês que dirão, isso não pode mudar, isso não pode mudar. Ah, sim, pode mudar. Sobrevivência. Vocês nascem com os medos que acompanham a sobrevivência. Intuitivamente. Vocês nascem, então, com o medo da escuridão. Medo a propósito de que você poderia ser comido. Agora você pode dizer, espere um minuto, nós não seremos comidos. É mesmo? Porque aquele medo vem dos velhos dias, quando você tinha medo de ser comido pelo tigre de Bengala, ser engolido por seus pares, ou sua situação, aqueles ao seu redor, ou sua competição. Vocês percebem para onde estou indo com isto? É o medo de ser engolido por aquilo que você não pode controlar. E há mais. O medo de que você então não sobreviverá, porque talvez você não seja bom o bastante. Estes são instintos de sobrevivência básicos, você poderia dizer. Um psicólogo dirá, isso está correto, nós viemos com ele. Qualquer mãe sabe disso. Quanto tempo é necessário para você compreender que dentro da criança que você tem, para quem você está olhando, que você ama tanto, estão todas as coisas que você nunca as ensinou. Há ciúmes e raiva e competição e ganância e todos aqueles instintos básicos, a imaturidade, nenhuma elegância ainda. Está tudo lá e você não perguntou nada a eles, você não pediu nada a eles, não ensinou nada a eles para colocá-los naquela modalidade. Simplesmente venho com o pacote, não é? Então você sabe que eu estou certo. E agora o que eu direi é isto. Agora falaremos sobre soluções. Em primeiro lugar, uma afirmação. Mesmo que estas coisas sejam instintivas e vocês venham com elas, elas são programas. É tudo o que elas são. Chame-as de engramas. Se você quiser, elas estão estampadas sobre sua psique, mas eles não são padrões. Há uma diferença. Na verdade, não há muitas coisas que são padrões, a não ser como seu corpo funciona. Tudo mais, especialmente na consciência, é um programa. Você vem com um legado da energia do planeta que sobrepõe você. Tudo que aconteceu com a consciência baixa e alta e a dualidade por elos de tempo é estampado sobre você e você vem com medo. Aquele é um programa. E como todo programa sobre o qual você ouviu nesses shows, todas as coisas, isso pode ser reescrito. É interessante. Porque isso se mostra da forma como isso acontece? É quase como aquilo que vocês veem, meus queridos, com óleo e água. Você pode ter um copo de água e um pouco de óleo sobre ele, e o óleo fica por cima. Digamos que você está olhando para o copo de água, que é uma metáfora da sua consciência quando você chega no planeta, e lá está o óleo representando todas as coisas negativas. O que está por cima é apenas uma fração do fluido, da majestade, da alegria, da compaixão, que está por baixo daquele óleo que está apenas flutuando na superfície. Você precisa atravessar o óleo, você precisa retirá-lo, você pode reescrevê-lo, mas ele flutua na parte de cima. E essa é a primeira coisa que você experimenta e você precisa atravessar. E eu quero contar uma história. É uma história sobre uma criança. Uma criança, essa criança ficará sem nome, uma garotinha. Eu quero contar o que ela experimentou e o que ela fez. Porque essa é uma garotinha sábia. Poderíamos dizer que essa garotinha sabia como as coisas funcionavam e compreendeu aquilo por si mesma.
houve uma noite quando ela foi para a cama, e quando ela despertou no meio da noite, por qualquer motivo que seja, ela olhou ao redor e ela ficou arrepiada, porque na cadeira que estava em seu quarto estava uma criatura horrível. Ela podia criar cada simples matiz de sua face, de seu corpo, e ela estava simplesmente olhando para ela e não estava se movendo, simplesmente olhando para ela. Ela estava com tanto medo, com medo da escuridão, com medo do que estava na escuridão, é claro, todas essas coisas instintivas que ela tinha. A mãe dela veio para o quarto porque ela estava chorando e ela acendeu a luz. E ela percebeu que o monstro era um amontoado de roupas usadas que ela tinha simplesmente colocado na cadeira. E sua imaginação e seu medo criaram todas as coisas das quais ela estava certa, que iriam saltar da cadeira e comê-la, ou pior. E todas essas coisas, ela percebeu, estavam lá. Quando sua mãe apagou as luzes, de forma interessante bastante, o monstro retornou para a mente dela e ela percebeu que aquilo era algo que aconteceria sempre. Era impossível para ela reescrever aquilo. Era algo instintivo. O que ela fez? Eu quero que vocês ouçam cuidadosamente. Ela criou um anjo. Seja um amontoado de roupas ou alguma outra coisa que ela pendurou na porta, aquilo se superpunha a qualquer coisa que fosse obscura. E quando ela ia dormir, quando a luz estava apagada, ela podia olhar para aquilo e dizer: querido anjo, e ela deu a ele um nome. Não deixe que nada inapropriado seja apresentado para mim esta noite, seja nos meus sonhos ou no meu quarto, porque eu estou protegida. Que sábia, garotinha, e que tal você? Tudo isso é uma metáfora, e aquilo foi a respeito de uma criança. E que tal você agora mesmo? Você pode criar algo que diz: eu sou magnífico, e não há nada que tenha vindo e que seja mais poderoso do que a minha magnificência. Nada que tenha vindo com o meu nascimento. Eu posso chamar isso de medo da escuridão, qualquer uma das fobias, tudo isso pode ser reescrito. E eu estou reescrevendo porque minha magnificência brilhará através de qualquer coisa que seja obscura. Será que isso funciona? Ah, sim. Assim como a menininha. Funciona tão bem porque você está criando você, reescrevendo as coisas que são inapropriadas e que vieram e que não refletem você de forma alguma. Não refletem sua magnificência de forma alguma. Este é apenas o início daquilo que vocês podem fazer. Conforme eu descrevo os outros 3 medos, vocês descobrirão uma similaridade de solução em cada um deles. Mas todos eles estão sob seu controle. Este é o ser humano magnífico que eu conheço. E assim é.